pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Francischini, fisioterapeuta, e mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Você que quer divulgar o seu negócio na TV Cidade, entre em contato com o telefone que está na tela, que o seu negócio vai aparecer, a sua propaganda na tela do fundo. E hoje eu tenho uma convidada que ela trabalha com a medicina chinesa. Ela é a Sheila Comparim. Tudo bom, Sheila? Tudo Seja bem. bem-vinda ao nosso programa. Então, fala da tua formação para nós, que eu sei que tu tem outras formações também. Então, boa tarde a todos, ou bom dia, né? Depende do horário. Obrigada pela oportunidade. Bom, vou falar um pouquinho sobre como que eu entrei nessa coisa da medicina chinesa, que eu sei que não é tão comum, a gente não fala muito sobre isso, né, Débora? A acupuntura é uma especialidade da fisioterapia, pode ser, assim como outras profissões também. Então, enfermeiro, médico, né? Qualquer profissional, na verdade, que estudar a medicina chinesa pode atuar. Então, eu comecei assim, lá quando eu era pequena, eu queria muito ajudar as pessoas. Então, eu tinha essa coisa natural de querer ajudar, querer contribuir, de qualquer forma, assim, né? E aí, eu fui indo na minha vida de adolescente, eu vi que eu queria ingressar na faculdade de físio, que era o que mais se aproximava do que eu achava que eu podia ajudar as pessoas, que era reabilitação. Eu achava muito bonita essa profissão, né? E é linda. Sim. E é recompensadora, na verdade, né? Só que eu comecei a estudar, e tu vai me entender, porque tu fez faculdade também, é um pouco frio demais, né? É muita teoria e a gente basicamente estuda doença, não é verdade? Verdade. A gente vê pouco prevenção e pouco promoção de saúde, embora a gente saiba que é o foco também, né? É que é muito reabilitação, né? E a prevenção acaba ficando mais a gente que tem que ir atrás, né? Para procurar. Exato. E até para alertar o pessoal, né? Da prevenção, que é muito importante, né? Exato. Só que aí a gente aprendia assim mais sobre a teoria das coisas e eu pensei assim, vai demorar muito para começar as práticas aqui, né? E realmente vai lá pro quinto semestre que começa, né? Aí eu pensei, vou ter que fazer alguma coisa extra, assim, para me entusiasmar para continuar nesse caminho. Porque eu tenho uma dificuldade de me concentrar e eu sou muito mais prática, sinestésica. Então, assim, eu sempre gostei de estudar, mas eu sempre precisava de coisas a mais para me estimular. Aí eu fui lá e conheci uma professora de medicina chinesa. E eu comecei a fazer um curso com ela. A princípio era um curso de shiatsu, que é um curso de massagem chinesa, inclusive eu recomendo, que é muito gostoso. E aí eu comecei a estudar por aí as bases da medicina chinesa, a filosofia, e eu me apaixonei. Me apaixonei. Porque é um trabalho, assim, muito diferenciado e trabalha o equilíbrio na pessoa, né? Então, é o que a gente precisa, na verdade, né? Não só tratar a doença, mas também trabalhar um interno ali. Trabalha o indivíduo como um todo, né? Que é o mais agora que o pessoal está buscando, que realmente tem mais resultado. Porque a pessoa não é segmento, ela não é um braço, uma perna, né? Um pé. A pessoa é a pessoa, então a gente tem que ver que dentro da parte física tem a parte dos órgãos, tem o emocional, então realmente é o que mais trabalha também a parte da medicina chinesa, né? Exatamente isso, é olhar como um todo. Então eu vou avaliar um, avaliar outro, mas não vai ser a mesma coisa. Então é muito interessante trabalhar sob essa ótica, né? E hoje eu acho que é o que as pessoas mais procuram, né, Débora? Que a gente olhe e escute-as e não só, né, E também traga resultado, porque às vezes a pessoa trata uma região, mas não tem resultado porque o problema não está nessa região, né? A gente tem que buscar a causa, e a causa a gente não acha só olhando para a região, a gente acha principalmente conversando com o paciente, porque tem muitos outros problemas que estão agregados que são uma das causas, né? Então, a gente tem que buscar. Exatamente. Isso que é interessante. E é isso que mais vejo no consultório. Os pacientes, né? Alguns chegam lá e passaram por 1000 profissionais e tiveram melhor, assim, mas muitos casos são muito crônicos, né? Que a pessoa vai procurar ajuda lá quando tá muito ruim. Então, eu recebo muito pacientes assim, né? Como uma última alternativa, vão tentar acupuntura. Daí eu chego pra eles, olha, eu vou resolver, eu vou te ajudar.
Mas eu também não consigo fazer um milagre, né? É um tratamento. Então, eu vejo que muitos casos são de pessoas que chegam pra mim assim, que passaram por vários profissionais, várias técnicas, muitos não se dedicam mesmo, não fazem, não seguem as recomendações, né? É o que a gente fala, né? É 50% e 50%. Então, a gente resolve, a gente ajuda 50%, mas acho que até mais o paciente teria que intervir ou se ajudar, né? A gente pode dar uma parcela ali para melhora, mas a maior parte é o paciente, então até seria mais 60 por 40, né? A gente não tem um alcance muito grande em, né, resolver assim o paciente, né? Então isso que é legal de ver. E eu acho que é até cultural, né? A gente sempre espera um salvador, assim, né? A gente pode botar, tipo, até como religião. Com a religião católica, a gente entendeu que Jesus Cristo ia nos salvar, né? Mas se a gente botar pra política, a gente sempre acha que o presidente vai resolver. E não é a gente, né? Então, isso é uma coisa que eu trabalho muito, é a autorresponsabilidade comigo e com os meus pacientes, porque não tem como, né? Eu não tô na casa da pessoa pra estar ali, olha, bebe mais água. Que, por incrível que pareça, é uma prática muito simples, mas que tem muitos resultados positivos. Então, já é uma dica, né, para as pessoas aí beberem pelo menos 5 copos de água, 6 por dia. Já vamos começar. É o principal. Tá tomando água, Débora? Tô. É o primordial, né? Tomar água e a atividade física que depois também. Isso. É o básico que funciona e que é essencial, né? E aí, trazendo, assim, para minha história, eu trouxe, então, essa fundamentalização da medicina chinesa para minha vida. Eu disse, é isso, brilhou o olho. Só que eu continuei a formação de físio, né, porque é importante também ter um diploma, né, e ter toda essa base teórica e tudo mais. Eu amei também fazer os estágios, é uma coisa que faz a diferença na vida das pessoas, né? Gratificante, assim, né? Isso, a gente vê que o pessoal fica muito grato por tudo e que a gente fez o mínimo, né? A gente fez ali, a gente às vezes nem fez, a gente só orientou e o paciente que foi o grande, o mérito é todo do paciente, mas que a gente teve uma ajuda, só que eles ficam tão gratos que a gente até se sente bem, né? Então, isso que é legal da profissão, de saber que a gente está ajudando, que o paciente também está colaborando, né, pela nossa intervenção. Então, muito legal isso, né? A gente estimular a melhora. Exatamente. E aí, depois de um tempo, né, eu fui trabalhando com isso já, né? E eu tive a oportunidade de visitar a China em 2019, antes da pandemia. E aí foi realmente o objetivo quando eu comecei a estudar, né, foi ir pra lá, porque eu queria absorver aquele conteúdo, absorver aquela medicina, e eu tive a oportunidade de fazer um aprimoramento, que na verdade fiz 2 estágios, né, em hospitais, 2 hospitais na verdade, estágios em 2 hospitais, e chegou um momento lá que eu até parei de escrever, assim. É meio estranho falar isso, né, tipo, que eu não anotei mais, mas é porque a coisa foi tão forte pra mim que eu simplesmente tava ali presente, sabe? Quando você tá ali presente no momento, não tô pensando em nada, só que absorvendo aquilo. Então, hoje eu trago pra cá, pro Brasil, né, várias técnicas novas que eu vi lá, aprimoramentos das minhas técnicas que eu já conhecia, só que eu trouxe essa, sabe, essa essência de lá. Então, por isso que eu comecei a me desenvolver muito mais depois que eu voltei, né? Por mais que teve a pandemia, teve coisas que dificultaram a nossa vida profissional, né? Pra todo mundo eu acho que não foi fácil, mas acho que o que mais nos ajudou, a pandemia teve um propósito muito grande no sentido de nos mostrar que a saúde mental é importante, né? E que a gente tem que trabalhar a nossa prevenção, a promoção de saúde, para não ficar preocupado, vou ficar doente, tá, mas se ficar doente, o teu corpo vai responder bem aquilo, né, ou o melhor possível. Então, eu acho que isso mudou a nossa forma de enxergar e até trabalhar com os nossos pacientes, né. Então, essa coisa da promoção de saúde ficou muito forte, assim, né? Tu acha também? Com certeza, né? O prevenido que depois remediar, né? Porque a pessoa que não perde tempo na prevenção, ela vai perder depois na doença tentando melhorar. E aí ela vai perder muita coisa, né? Às vezes a pessoa fica, porque eu preciso trabalhar, eu não posso parar. E aí, no fim, não se cuida. E aí, quando fica doente, o que vai fazer? Vai ter que parar. Então, não é melhor parar antes, assim, diminuir, não parar, mas diminuir do que daqui a pouco ter que parar. Então, a gente vê muito isso, né, na nossa profissão, né, muitos trabalhadores que às vezes têm que ficar afastados e que não gostam realmente, mas que
né, se fizesse uma prevenção, talvez não teria, né, esse problema. Então, tem muito isso, né? A gente tem que pensar na nossa saúde em primeiro lugar e o resto depois a gente conquista, né, aos poucos, né? A gente vai diminuir um pouco essa rotina que o pessoal leva, assim, uma vida muito agitada, e isso acaba afetando muito o nosso corpo físico, né? E a maioria das patologias estão relacionadas a isso, né? Tu sabe, né? De repente, o que mais aparece para ti, provavelmente são pessoas que não param. Lesões por esforço repetitivo, né? E a gente tem uma área aqui na nossa região de bastante empreendedores, né? Que sou, né? Tu é também. Sim. A gente não se permite muitas vezes pausar, né? Então o equilíbrio entre trabalho e lazer, ele tá meio com a balança meio pendente. Então nós mesmos podemos usar como exemplo, né? De estar sempre tenso, nervoso, ansioso muitas vezes, né? Porque principalmente, às vezes, as mães, né? As mães ou nós somos mães, que trabalham gente... em casa e fora de casa, então realmente é bem puxado. Então tem que ter um preparo, tanto preparo físico, tomando água também, para manter, né, uma saúde boa para dar conta, né? De tudo. É verdade, a gente precisa falar sobre isso, sobre as mães, né? Estar em casa é complicado, porque tu fica muito estressada, né? É um ambiente muito fechado. É muita exigência, muita pressão, né? Isso, e tu não sai pra fora, né? Geralmente tu vai só levar a cria passear, então tem uma folga sozinha. E se tu trabalha fora também é dificultoso, porque tu tem que alinhar tudo, né? Então é muito legal também, a maternidade é maravilhosa, mas a gente tem que organizar o nosso eu também, Sim, né? A gente tem que também olhar para nós mesmos, né? Senão a gente não olha, a gente só ajuda e não tem esse tempo para nós mesmos, que é importante, né? Todo mundo deve ter o seu tempinho para ver o que precisa fazer, o que precisa melhorar. Então, primeiro, como é que funciona? Vamos ver a parte da medicina chinesa. Vamos falar da acupuntura, de repente, como é que funciona, como é que o pessoal pode procurar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a base da medicina chinesa, né? Como é que começou? É basicamente a observação dos fenômenos da natureza e do corpo humano, né? Então, eles começaram a observar que algumas relações... E aí eles colocavam, por exemplo, pedras quentes no corpo, determinadas áreas, eles viam que tinham um benefício em outras áreas. Tipo, colocou num lugar aqui e aliviou dor aqui. Então eles começaram a observar, como assim, né? Aí eles começaram a fabricar agulhas com ossos, que não é muito bonito, né? Mas é isso aí, gente, não tem como mudar, né, essa história. E eles aplicavam agulhas em alguns pontos no corpo. Então, basicamente, foi observação. Praticar, ver o que dá de resultado, ver o que funciona, o que não funciona. E assim, eles fizeram uma metodologia inteira, que é uma medicina tradicional de mais de 4.000 anos, né? Então, data, assim, mais ou menos 2.500 antes de Cristo, essa medicina. A começar a observar esses fenômenos e trabalhar em cima disso, né? Aí depois, claro que hoje em dia a agulha é super fina, gente, calma, é flexível, é muito fininha, tem várias espessuras, tem vários tamanhos, né? Então não é uma coisa que a gente pode ter medo, pra falar a verdade, que isso é até uma pergunta muito frequente, né? Até porque não é tão invasiva, né? Ela não chega a penetrar em toda, né? Ela é uma partezinha, então não chega... depende do caso, mas igual, não tem, assim, uma dor... pior do que, às vezes, a dor que o paciente precisa melhorar, né? É o que eu escuto muito. Pior do que eu tô passando, não pode colocar. Claro que a gente sempre respeita a sensibilidade da pessoa, né? Então, eu nunca vou colocar além do que a pessoa suporta. E não precisa mesmo, né? É uma questão de ir tratando. Não precisa ser também tirar tudo de uma vez, né? A gente vai estimulando o corpo. E é sobre isso, né? Basicamente, a gente estimula o próprio corpo a funcionar melhor. Né? Então é interessante isso, né? Eu não tô botando nenhum remédio ali e eu também não tô fazendo nada demais. Eu tô estimulando o próprio corpo, que eu acho que é uma coisa muito sensacionalista para nosso ocidente, né? A gente não é acostumado com isso, a gente é acostumado com medicamento, com cirurgia. Pouco se fala sobre... medicação, já resolve fazer uma cirurgia para não passar pela dor, mas que não é o melhor, né? Isso, e eu acho que também precisa em alguns casos, né? A gente sabe que
Tem casos que a gente vai trabalhar em conjunto com isso, tipo, fazer um preparo para uma cirurgia, fazer o pós-operatório, que a gente trabalha muito com isso também, né? Mas a medicina chinesa, ela se formou assim, né? Então, por exemplo, a acupuntura é uma técnica, né, que a gente utiliza. Então, a gente tem os canais de energia no corpo, que antigamente achava-se que era uma coisa meio esotérica, né? Só que hoje em dia, através de ressonância, tomografias, eles estão comprovando que esses canais existem de verdade no corpo. E eles não são os mesmos. Por exemplo, uma vez acreditava-se que era sobre os vasos sanguíneos, então, ou então sobre as terminações nervosas. Só que não é o mesmo local são canais diferentes no corpo. Então, hoje eles estão mapeando, eles estão mapeados, né? Então, a ciência está nos ajudando muito, assim, a desenvolver mais essa parte empírica, né? Que realmente existe, que não é uma coisa, assim, tipo, criada do nada, assim, não, realmente ele tem um efeito fisiológico, né? Então, vai ocorrer que alguns pontos de acupuntura vão estar sobre as terminações nervosas, que é o finalzinho dos nervos ali, né? Então, ele vai ter um efeito no sistema nervoso central, só que não é só isso, para tiver a complexidade disso, né? Mas eu vou explicando aqui, conforme a gente vai andando, né? Então, assim, a gente tem várias técnicas, tem a acupuntura, tem a ventosa, que é super conhecida hoje, né? Que é aqueles copinhos de acrílico, tem de vidro também, e outros. A auriculoterapia, que tu mesmo falou que acabou utilizando, eu mesma tô com uns pontinhos aqui hoje. É bem rápido e prático. Isso. A aurícula é uma ferramenta bem tranquila de se aplicar. Muitas enfermeiras estão utilizando, né, nos hospitais, assim, é uma prática que tá bem... Tem um resultado bem bom, né? Tem um resultado bom, tem estudos científicos comprovando o resultado, né, em diversas coisas. Por exemplo, para quem tem muita compulsão alimentar, né, a gente em algum momento da vida a gente vai ter isso, né? Enxaqueca. E é uma coisa que resolve, assim, mais rápido até, isso. Né? Tem um resultado, assim, mais... Ansiedade, eu acho que é também é interessante, eu acho que é uma coisa que todo mundo sente em algum nível, né? Então a gente pode estimular pontinhos que vão trabalhar isso. Tem o ponto do estresse também. Tem o ponto do estresse, da raiva. Um pouco, dá uma diminuída. Isso, a aurícula é uma técnica bem legal, assim, para usar. Que ela dá um complemento muito bom aos tratamentos também. Então, geralmente, eu uso lá no final da sessão e já aplico, assim, pra pessoa estimular em casa, é um tratamento que o pessoal vai continuar fazendo em casa, ele só tem que pressionar os pontos, né? Então, ele vai ficar ali 5 dias, depois tira, e aí, quando voltar no tratamento, ele pode fazer de novo. Então, exato. É um tratamento que o paciente mesmo vai fazer. E a gente tem também a moxa bustão, deixa eu ouvir falar, que é o charutinho, né? Sim, então tem várias formas de utilizar, mas é muito interessante para processos inflamatórios, assim, né? Então, ao contrário do que a gente acredita que só o gelo pode ser usado, o calor também pode ser usado. Na inflamação depende o estado que está, né? Mas a moxa, ela resolve muita coisa. Depende da região também, da região. Da região, isso. Mas ela é muito gostosa de receber, né? Então, ela traz um acalento, assim, eu acredito que... Eu escuto muito isso dos meus pacientes. Nossa, que gostoso. Sim, porque o calor, ele ajuda, né? Quando tá a pessoa com dor ou com algum outro problema ali, até uma inflamação que de repente incomoda, o calorzinho ali, ainda mais nessa época, no inverno, né? A gente usa muito. Então, o pessoal busca bastante, né? Porque já esquenta, já fica mais tranquilo, já diminui a dor, que é o principal. Tem muitos casos, né? As pessoas chegam num estado muito agudo e crônico também, né? Outra coisa que a gente utiliza muito é a dietoterapia. Então, por exemplo, alimentos específicos que você pode evitar ou usar, depende da doença que você está ou o problema que você tem. Então, isso é muito utilizado na China, né? Então, a gente sempre recomenda para o paciente alguns alimentos a mais, uns a menos, né? Por exemplo, tu tá num processo inflamatório muito grande, né? Tu vai evitar usar alguns alimentos tipo pimenta, que vão deixar... Pimenta é tipo fogo, vamos exemplificar, né? O fogo, ele vai aumentar o processo, né? Então, a gente diminui esses alimentos muito quentes, né? Que esquentam muito o corpo. É um exemplo, né? E a fitoterapia, que são o uso de chás. Aqui no Brasil não é muito difundido. Eu mesma não tenho essa formação, né? Que seria uma formação a mais dentro da medicina chinesa. Só 2 anos só para estudar só isso. E eu vou chegar lá, né, gente? Mas algumas coisas a gente tem como... E lá na China, por exemplo, é só usado isso antes de qualquer coisa, antes de usar um medicamento alopático, né? Eles usam a farmacoterapia, que é a fito, né? São ervas e algumas outras coisas. Também, né? Muito porque saudável. Hoje em dia os remédios andam
às vezes tem efeitos colaterais, então realmente seria mais interessante em casos mais tranquilos, não muito graves, né? Claro. Isso. E o exercício físico, né, que tu comentou antes, então é fundamental isso, não é uma coisa assim extraordinária, né? Realmente o exercício ele tem que fazer parte da nossa rotina, porque o corpo foi feito para estar em movimento. E o reforço muscular, né, que ajuda muito, né, principalmente nessa parte das articulações, protege bastante as articulações e o que a gente perde rápido. Então a pessoa às vezes faz 2 meses de academia, faz um reforço e depois para uma semana e aí parou, né, perdeu e aí depois volta de novo. Porque senão a gente perde rápido e realmente aí começa a forçar as articulações e vem os problemas mais, tanto do frio quanto dos próprios desgastes articulares. Então é importante por isso também, né? É muito importante, né? E a gente sabe que a falta do movimento ele ocasiona alguns problemas, né? Então a gente realmente precisa olhar para isso, né? Alguns casos, por exemplo, onde realmente, vamos botar um problema de joelho, né? Alguma alteração, tipo uma artrose, alguma coisa muito crônica já, que não tem mais o que fazer, né? A gente sabe que o fortalecimento das estruturas que estão ao redor, isso trazendo para a fisioterapia, né? Esse fortalecimento das estruturas ao redor, dos ligamentos, ele vai fazer um suporte para aquilo não piorar mais, tipo, tu vai dar um suporte a mais ao organismo, né? Então é realmente importante. Então, tipo, a gente não vai trabalhar em cima da cura, exatamente, a gente vai trabalhar em cima de outras coisas para dar um equilíbrio para a pessoa, né? Então o equilíbrio é uma coisa muito importante, assim, vai fazer um conforto até, né? Então a pessoa vai começar a trabalhar isso nela e aí ela lida melhor com os processos, com a dor em si. Porque eu acho que a relação com a dor que algumas pessoas têm, a maioria, é muita raiva, né? Tipo assim, o que o meu corpo tá me fazendo passar? Só que é a gente que faz o corpo passar por isso, né? A gente que degrada, que faz trabalho em excesso, que a gente faz até exercícios em excesso também, isso é prejudicial. O corpo responde, né? A gente, né? Ação e reação, né? A gente vai fazendo e aí chega uma hora que o corpo tem que gritar pra gente parar, porque senão, às vezes a dor é isso, né? Pedir, para que não tô aguentando. Uma coluna, por exemplo, um dia inteiro em pé, realmente, né? A coluna grita, olha... Tá ruim, vamos parar e vamos diminuir, sendo um pouquinho, alonga, faz um exercício. Então é isso mesmo, o corpo fala. A gente pensa que não, o corpo fala, né? E fala mesmo, e às vezes ele tem que te obrigar a parar, né? Então eu acho que isso é a relação com a dor da pessoa que a gente tem que observar, né? Então a partir do momento que tu trabalha isso com a pessoa, com o teu paciente, teu cliente, né? Até vocês mesmos que estão assistindo, olhar para o teu corpo e dizer assim, ok, corpo, eu vou te cuidar, vou te abraçar, sabe? É uma atitude diferente frente a um problema, que é isso que a gente precisa mudar para levar uma vida mais leve. Porque senão tu pode gerar até um processo de adoecimento mental, tipo uma depressão, né? Em torno de uma coisa que poderia ser mais leve, né? Porque o exercício ele libera também hormônios que vão melhorar o humor, melhorar também a parte emocional, te proporcionar bem-estar, então tudo ajuda, né? Então, e ficar sem exercício acaba deixando a pessoa mais, principalmente no inverno, né? Com frio, fica mais em casa, fica mais parado, ou então só trabalha e cansa, faz a correria e acaba, né, entrando num problema emocional aí daqui a pouco, né? E entra mesmo, né? E a questão da endorfina que tu falou, endorfina, ocitocina, que são hormônios, né, que são liberados no exercício físico, isso acontece na acupuntura também. Então, quando tu faz alguma prática, na verdade, de saúde, de bem-estar, né, tu vai ter liberação desses hormônios, isso vai regular o teu cortisol, que é o hormônio do estresse, né, que ele é muito necessário para nossa vida, sem ele a gente não estaria vivo, né, a gente precisa dele para acordar, para ter as atividades do dia a dia. Mas em excesso, o cortisol em excesso, ele causa alguns probleminhas, né? Então ele fica meio tóxico pro corpo, diria assim. Então a gente precisa dessas coisas regulares, assim, pra gente conseguir lidar melhor com isso, né? Então mais endorfina, ocitocina faz com que tu fique mais leve. Tipo, descarrega mesmo essa energia, né? Que é de raiva, de estresse, de tensão. E quem faz academia ou pilates, alguma coisa, né? Fala isso, né? Alivia, é a minha dose diária de endorfina, porque realmente vai contribuir para o teu processo, assim, como um todo, né? Tu vai dormir melhor, vai ter menos ansiedade,
menos dores físicas, isso vai acontecer, né? Então é um processo que tu vai trabalhando em cima disso, né? Vai relaxando também, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de dormir, dificuldade de relaxar, tá sempre correndo, e isso é importante, né? Por isso que a atividade física é importante também para isso, não só para o corpo, mas para a mente, né? Para relaxar a mente, relaxar tudo, né? E a gente não dá muita importância pra mente, né? A gente acha que é uma coisinha assim que... A gente acha que é separado, a parte física, a parte mental. Então a gente tem que juntar que a pessoa é uma só, né? É uma coisa só, não tem assim separar a mente, os órgãos, o corpo, físico, o músculo, o osso, tá tudo junto. Então tá tudo acontecendo junto, né? A pessoa tá saindo, tá caminhando, ela tá fazendo um monte de movimento com tudo. A parte emocional tá junto, né? Então, tudo bem que tem muita coisa automática, né? Que a gente faz e que também participa. E como é que funciona assim para a parte de prevenção? O pessoal que vai para acupuntura para fazer uma prevenção ou para a medicina chinesa, como é que eles fazem a prevenção, assim, além da água, do exercício? Na verdade, a base da medicina chinesa, ela fala muito nisso, né? Sobre a prevenção e a promoção de saúde, que é gerar saúde. E a gente fala pouco disso na nossa sociedade hoje, né? Mas seria assim, a gente trabalha a questão emocional, né? Então, por exemplo, a gente tem uma teoria que é o Yin Yang. Vocês já devem ter visto, né, que é aquele símbolo redondinho que tem um lado preto, um lado branco no preto, enfim. Que é o equilíbrio de todas as coisas. Você nunca vai ser só Yin, que é tipo muito calma, tranquila. Você também vai ter um lado agitado, um lado que, uou, né? Então, às vezes a gente também muda esses padrões, né? Então, isso no corpo é assim também. Então, a gente vai ter algumas síndromes, algumas doenças de excesso e algumas de deficiência. Então, com a acupuntura eu vou regular isso, né? Por isso que eu vou olhar a causa dos processos. Mas, por exemplo, para prevenção, a gente trabalha a questão emocional, porque está diretamente relacionada com os órgãos internos. Vou dar um exemplo mais simples, assim, para entender. Por exemplo, a gente vai falar sobre o intestino grosso, né? Que é o nosso intestino. Então, ele é responsável pela eliminação de toxinas. Como é que isso se relaciona com o emocional? Se você tem muita dificuldade de perdoar, você é uma pessoa que, tipo, rancor, frequentemente está lembrando de situações antigas, mas assim, com sofrimento mesmo, não é uma coisa nostálgica, assim, ai, que raiva, né, daquela situação. E tem situações que realmente são pesadas, não tô falando que não, né? Mas o intestino, ele tá relacionado a isso, a dificuldade ou facilidade que a pessoa tem de liberar toxinas emocionais e mentais também. Isso vai reverberar no físico. Então, frequentemente tem algum paciente que fala assim, eu tô com o intestino trancado já faz, tipo, tantos dias. Aí, geralmente, eu pergunto, e aí? Aconteceu alguma situação? Como é que tá o teu emocional essa semana, né? Aconteceu uma situação pesada, não tô conseguindo digerir. Ele mesmo falou o que tá acontecendo. A pessoa já sabe, né? A gente já sabe o que é. Eu só pergunto, e a pessoa, é verdade. Então, assim, é muito nítido essa relação, que a né? pessoa busca, às vezes, achar que é alguma patologia, alguma coisa, mas não, às vezes é do dia a dia mesmo. O nosso emocional interfere muito. Muito. Então, a pessoa pensa, não, vou buscar o que é, mas não, é o emocional que tá ligado. Tá tudo ligado, né? Tá Interligado, tudo ligado. Então não tem como separar. Então, por exemplo, se é uma pessoa que tem uma tendência a ficar apegada, né, e ela não tem uma digestão da vida muito boa, das situações da vida, ela tem dificuldade de despachar, de delegar, de definir coisas, né, então eu vou olhar ali o processo, mas vamos supor que seja esse emocional ali relacionado com o desapego, né. Eu vou estimular o corpo dela através dos órgãos também, dos meridianos de energia, então o meridiano do intestino grosso, do pulmão. O pulmão, ele é relacionado com a tristeza, né? Quando a gente tem uma pessoa assim, tá muito desanimada, muito triste, também vai afetar, né? Então, são dois órgãos relacionados. Na medicina chinesa, a gente fala do elemento metal, então, elemento da natureza, né? A gente vai sempre exemplificar assim. Então, assim, talvez ela esteja com desequilíbrio muito grande ali nessa região, nesses órgãos. Então, começa no emocional, só que pode afetar o físico. Então, eu vou trabalhar os dois. Eu vou fazer um equilíbrio nesses dois, né? Aí, vamos supor que... vamos trabalhar um outro caso que é muito comum, né? Por isso que eu vou trazer ele. Uma pessoa muito ansiosa.
Eu vou falar que eu sou ansiosa, porque eu tenho muita coisa pra fazer, né? E assim, a gente sabe que a nossa mente, ela tá sempre acelerada. Sim, é normal do cara. ser humano, tá? Então, uma coisa que a gente faz muito é a meditação, pra prevenir, na verdade, pra tipo, conseguir manter um estado emocional melhor. Não quer dizer que tu não vai sentir raiva, não vai sentir ansiedade, mas tu vai controlar... Diminuir os episódios. É assim, tu vai lidar melhor com as Tem coisas, menos né? episódios, sim. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma ansiedade muito alta, tá? Ela tem uma ansiedade considerável. Ela pode ser que ela tá comendo demais, que ela tá dormindo muito pouco, ela não tá conseguindo dormir, ou quando ela dorme, ela acorda lá pelas 3, 4 da manhã, não consegue dormir de novo, tem dificuldade de relaxar, tem dificuldade de decidir coisas também, tá com a mente meio tumultuada. Já esteve nesse estado onde, ai, se não consigo organizar. Quem não esteja, quem não tá, né? quem não teve esse estado, assim, né? Mais de correria, de estresse, ou alguma coisa que de repente, tenho algum compromisso que eu não posso perder e fica naquela preocupação, né? E aí a gente faz essa relação, né? Então vai afetar o que? O coração. Né? Então o coração ele é relacionado com isso, inclusive a pessoa pode ter palpitações, pode ter um aumento da pressão arterial, então ele vai lá pro físico, então a gente tenta prevenir essas situações, então é uma sabedoria até das pessoas de poder estar observando isso, nesse ponto tu acaba não chegar a desenvolver doenças, né? Se tu trabalhar essa prevenção, né? Através da acupuntura, através de outras práticas de saúde, tipo a meditação, que eu sou muito fã, né? Algumas outras, então, tu vai pegar antes de acontecer, né? Tu vai ficar uma pessoa um pouquinho mais equilibrada, assim. Então, é nesse aspecto, muito ligado com as emoções e com o físico também, né? Que não tem como a gente não cuidar desse veículo. Isso aí, então. Aí a gente vai ter que gravar um outro programa, né? Pra falar, porque é muita coisa e realmente é bem interessante. Coisa. Então, provavelmente vai ter outros programas agora pra gente saber mais, né? Muito obrigada, então, Sheila. Tudo de bom pra ti. Que realmente, né, agora a gente ficou com mais curiosidade, Ai, né? Que bom! Isso muito obrigada. Bom. Muito obrigada pela oportunidade e pela conversa, né? Isso aí, sempre bom levar conhecimento. E é nosso propósito, né? Que a gente possa contribuir ajudar de alguma muito, forma né, mais pessoas. E a entender, né? Realmente é bem esclarecedor. Então tá, pessoal. Obrigada. Até o próximo programa.